A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje a palavra de Deus vem nos trazer a mensagem do estudo bíblico da palavra do Senhor no livro do Evangelho de João, capítulo 2. Estaremos meditando o versículo de número 13 até o versículo 25, em nome de Jesus, amém? Estamos neste maravilhoso estudo bíblico da palavra do Senhor. Que Deus abençoe as suas vidas, amados irmãos, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo venha abrir as suas mentes e que vocês entendam a palavra do Senhor cada vez mais, amém? Então, vamos à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Assim nos diz a palavra de Deus: Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estas coisas, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amém? A palavra do Senhor, amados, nessa passagem, ela nos mostra quando Jesus está subindo a Jerusalém, e Jesus observando aquelas pessoas. Diz a palavra do Senhor que tão somente ele foi até o templo, aonde estavam reunidos pessoas que estavam fazendo da casa de Deus venda. Estavam vendendo pombos, estavam vendendo bois e muitas outras coisas que a Bíblia pode até não nos relatar agora, mas diz a palavra do Senhor que o Filho de Deus se ira contra aquelas coisas e derruba, como diz a palavra do Senhor nesta Bíblia. A tradução dela nos diz que ele derriba, mas derruba todas as coisas que estavam em cima da mesa. Jesus não aceita, e muito menos o Pai dele, o nosso maravilhoso Deus, aceita que vendem coisas dentro da sua casa. Muitas das vezes vamos ao culto e na verdade não é adoração para Deus. Na verdade é um negócio. As pessoas estão lá dentro para vender os seus produtos. As pessoas automaticamente vão na frente do púlpito, mostra o seu produto e diz: este produto tem um valor X e nós estamos vendendo para que vocês possam comprar, para que ajude nós dentro da igreja. Irmãos, Deus não aceita vendas dentro da igreja. Caso você queira vender alguma coisa, venda fora, mas não dentro da casa de Deus, porque o Senhor está dizendo: não faça da casa de meu Pai casa de vendas. Não devemos vender coisas dentro da igreja, aonde adoramos a face do Senhor. Adoração não sobe, adoração não tem essência, não tem valor para Deus. Somente desagrada, e o Senhor abomina aquelas pessoas que vendem dentro da igreja. Por isso, amados irmãos, fiquem atentos com a igreja que fazem mercadorias e vendem lá dentro.
As pessoas hoje, até dentro da igreja, fazem salão de beleza. Só o Senhor para ter misericórdia de muitas pessoas que trazem coisas estranhas na presença do Senhor, e depois, quando algo acontece em suas vidas, as pessoas simplesmente vão lá e buscam ao Senhor: Deus, por que isso sobreveio sobre a minha vida? Será que você não está se juntando àquelas pessoas que estão vendendo coisas dentro da igreja, e agora, quando sobreveio uma enfermidade, a falta de dinheiro sobre a sua casa, talvez até falta de amor dentro do seu lar, talvez o divórcio tenha acontecido em sua vida, mas será que isto não foi o motivo dos quais levaram a acontecer isto em sua vida? Deus não aceita aquelas pessoas que vendem dentro do seu templo. Por isso, da palavra do Senhor, que quando ele vê aquelas coisas, Jesus, ele já tem uma atitude e derruba todas as coisas que estavam lá dentro. E diz a palavra do Senhor que os judeus começam a perguntar a ele: que sinal nos mostra para que você faça isso? Como você pode derrubar todas as coisas que estão ali dentro, sendo que você não é ninguém? Mal eles sabiam que estavam de frente ao Filho de Deus. E quando Jesus responde, diz a palavra do Senhor, que Jesus lhe dá a seguinte resposta: eu irei derrubar este templo em 3 dias e eu o levantarei. Então aqueles judeus ficaram perplexos e até mesmo com seus corações cada vez mais endurecidos, porque eles não entendiam o que Jesus estava pregando e falando naquele momento para eles. Então, em vez da sua mente, do seu compromisso estar com o Senhor, estava terreno. E quando Jesus fala que vai derrubar e levantar em 3 dias, eles acharam que era um templo edificado sobre pedras, mas a própria palavra do Senhor diz que era o seu corpo, porque o nosso corpo é o templo de Deus, morada do Senhor. E as pessoas hoje fazem o que quer com os seus corpos, usam trajes indecentes, entram dentro da igreja, seduzem pessoas que são casadas. As pessoas entram em pecado através dos seus olhos, por olhar, desejar e querer, acabam tendo o pecado e gerando aquele pecado sobre as suas vidas. E Deus, como justo, fiel e verdadeiro, faz a justiça, e as pessoas dizem: Senhor, mas por que eu? Será que você não tem olhado para alguém dentro da igreja com outro olhar? Cuidado com os seus olhos, porque o Senhor nos diz que devemos tomar cuidado com os nossos olhos, porque é a concupiscência da carne, aquilo que agrada a carne, aquilo que me dá prazer, isto me leva ao pecado e até mesmo à morte eterna. Portanto, amados irmãos, vigiai, pois o apóstolo Paulo diz: vigiai e orai. Jesus também disse: vigiai e orai para que não caia em tentação. Se eu estou em contínua oração, se eu busco ao Senhor, eu sei que eu estarei andando em santidade, e ainda que venha sobre mim, eu vou resistir. Assim como José resistiu à mulher de Potifar, a qual veio seduzindo para que deitasse com ele. Ele poderia muito bem ter se levado pela carne, ter deixado se levar, mas não, ele permaneceu até o fim. E assim ele foi para com o Senhor e não pecou deitando com aquela mulher, porque ele sabia que se ele olhasse, se ele desejasse, ele entraria em pecado com Deus e o Senhor o cobraria, porque era conhecedor da palavra. E quantas pessoas conhecedoras da palavra não estão seguindo a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, sabem o que a palavra do Senhor declara e nos diz e nos dá a ordem, porém as pessoas não buscam, não querem a santificação, não querem a santidade, e por isso estão em pecado, as pessoas estão se deixando se levar pela carne e estão perdendo a unção de Deus, como muitos estão perdendo nos dias atuais. As pessoas hoje não sabem o que é avivamento, não sabem o que é falar em línguas estranhas. Por quê?
algo está de errado em sua vida. Reflita o que você tem feito em sua vida. Algo está desagradando ao Senhor. E tu está sendo corrigido e não está sendo um filho obediente. Está se rebelando contra o seu próprio Deus, contra o seu Criador, no qual a palavra de Deus nos diz que temos que ter temor a Deus, ter respeito, reverência, amá-lo acima de todas as coisas, buscar a Deus, porque somente Ele é o nosso mediador, o único Deus poderoso e fiel em nossas vidas. Voltando à palavra do Senhor, diz que quando Jesus foi morto e ressuscitou 3 dias, os discípulos lembraram daquela palavra a qual o Senhor vinha nos declarar. Eles lembraram daquele fato que ocorreu naquele tempo quando Jesus derrubou aquelas mesas. E diz a palavra do Senhor que então eles lembraram e creram na Escritura na qual Jesus tinha dito. Terminando este áudio, os versículos de número 23 e 24 vêm a nos dizer: E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram em seu nome. As pessoas hoje praticamente vivem de milagres. O que acontece? As pessoas acabam crendo. Talvez a pessoa acaba inventando um falso avivamento e as pessoas acreditam. Cuidado, amados irmãos, com os falsos mestres. Não é maravilhado de se achar que até o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Cuidado com os falsos avivamentos, com os falsos milagres. Não creem somente porque o milagre está acontecendo, mas creia que o Filho de Deus veio a este mundo para salvar a minha vida, a sua vida e de sua família e de todos, porque andávamos como ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas, e que precisava de um sacrifício maior, de um sangue precioso, justo e puro para a remissão dos nossos pecados. Diz a palavra do Senhor que as pessoas que estavam em sua volta creram porque viram os milagres. Então, sejais cuidadosos com os milagres. Versículo de número 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos o conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então diz a palavra do Senhor que Jesus ele não confiava nos homens, porque ele conhece o nosso coração. Deus sabe os nossos pensamentos. Então, por mais que as pessoas estivessem crendo nos seus milagres, ele sabia que as pessoas não estavam crendo somente nele, mas apenas pelo seu milagre e não através da sua pregação. Por isso ele declara que Jesus não confiava neles, muito menos de seus discípulos, porque Jesus conhece e sonda nosso coração. E ele termina o versículo dizendo: não precisa alguém me dizer como você é, o que você fez ou vai fazer. Eis que antes tudo de você fazer, ou está fazendo, ou está pensando ou vai pensar em fazer, eu conheço as tuas obras, sei o que pratica. Voltai à minha palavra, se arrependa do que fez ou do que vai fazer, não cometa, não continue em pecados, porque tão somente virei sobre a sua vida, e se vós não estiver preparados, não serão transformados pela glória e o poder de Deus que virá sobre a esta terra. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, amados irmãos, esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Concluímos do capítulo 2 do Evangelho de João, em nome de Jesus. No dia de amanhã, se assim o Senhor nos permitir, estaremos meditando o capítulo 3 do livro de João, em nome de Jesus. Amém? Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Aguardo assim, se o Senhor assim nos conceder. Que a graça e a paz do Senhor Jesus habite sempre em sua vida, no seu lar, na sua família, e creia no Senhor Jesus,
Busque a palavra de Deus, porque ela é verdade, e muitos escondem a palavra de Deus e agradam a sua própria carne, esquecendo que o Senhor nos disse: cuidado com essas coisas, sejam prudentes e sábios, porque muitos virão em meu nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Amém.